hoje eu vou falar a respeito desse tema do pós-operatório, que eu considero especialmente importante para quem está no primeiro e segundo ano de especialização, né? Justamente porque está iniciando o mundo da cirurgia e está começando nas fasectomias, né? Porque o pós-operatório aqui, especificamente, eu vou falar de catarata, para FEC e para FACO, tá? Então vamos lá, o que a gente tem que saber sobre o pós-operatório do nosso paciente? Vocês já tiveram um curso aí de catarata, né? Sobre as etapas, né? As complicações. Então, imediatamente, você acabou a cirurgia. Qual que é o papel do cirurgião com o paciente dele? No mínimo, na hora que você tirar o campo, você dá um breve esclarecimento para o seu paciente. Olha, correu tudo bem, foi normal, ou então foi um pouco mais difícil que a média, mas terminou assim assado. Você dá uma notícia curtinha para um paciente que está deitado, sedado, mas que quer saber o que aconteceu ali, né? Porque ele vai escutando aqueles termos técnicos, né? Os comentários que a gente faz. Às vezes a gente até esquece que a pessoa está acordada, comenta muita coisa, então a pessoa está preocupada, né? Então cai bem um breve esclarecimento ali. No início, quando a gente tem uma cirurgia, duas, né, que a gente vai operar e a gente vai tirar, né, o nosso jaleco, né, a gente vai desparamentar, a gente tem a oportunidade de ir lá liberar o paciente, tá? No início é legal porque você vai saber das dúvidas que a família tá, que o paciente tá, e você vai aprender a instruir esse paciente, né? Então, você dar pessoalmente a informação, você garante que ela está chegando no paciente, né? Que não é uma enfermeira do bloco que vai liberar 30 pacientes naquele dia. Será que ela vai dar bem as instruções para o seu paciente? Será que ela sabe que a sua cirurgia complicou, que o seu paciente tossiu, que essa cirurgia rompeu, né? Que saiu sem lente? A enfermeira não sabe isso. Ela sai com o paciente com o olho tampado e acabou. Então é interessante, quando a pessoa tem pouco volume ainda, dar pessoalmente as notícias, né? De uma forma acessível e dar ênfase aí nos cuidados, que eu acho que devem ir até por escrito, tá? Então vamos lá sobre os cuidados no pós-operatório. Primeiro vamos falar o que é verdade. O que eu vou falar para o meu paciente, ou recomendar, ou proibir, tá? Tudo que faz manobra de valsalva, gente, não é bacana, tá? Aumenta a pressão vítrea, aumenta o risco de sangramento, aumenta a inflamação. Então vamos pensar tudo que leva a uma valsalva. Tosse, vômito, espirro, tampar a boca e o nariz na hora de espirrar ou tossir, né? Agachar, carregar peso, caminhar muito, subir muita escadaria, ter atividade física, atividade sexual, aquela doninha que é dona de casa e que não tem ninguém que resolve para ela, ela vai dar aquela limpeza na casa dela. Nada disso é bom, são coisas que você tem que sugerir ao seu paciente de evitar fazer. Se ele vai conseguir ou não é outros 500, mas o seu papel de médico é falar que isso pode atrapalhar e comprometer o resultado cirúrgico, né? E que aí já fica totalmente por conta dele. Outras coisas que o paciente deve evitar: dormir em cima do lado operado. Às vezes a pessoa esquece de noite e enfia a cara no travesseiro, né? Às vezes um olho que está fragilizado, que o corte foi muito amplo, que perdeu vítreo, que a lente custou a centrar. Você esmagar o olho no travesseiro está comprometendo o seu resultado também. Então, o que eu tenho que falar para o meu paciente? Dormir mais sentado, colocar 2 ou 3 travesseiros para ele ficar levantado na cabeceira, ficar perto da parede para ele lembrar de não virar para o lado da parede, de virar para o lado não operado, não dormir de bruços, né? Outra coisa, cuidado com o local contaminado. Eu sempre conto aqui todo ano, eu tive um paciente que eu não descobri na anamnese que ele era dono de granja. Então eu fiz uma cirurgia nele, graças a Deus a cirurgia foi bem, não teve complicação. Mas um mês depois ele fez uma endoftalmite horrível que evoluiu para uma meningite, entendeu? Aí o filho, ele apareceu para mim um mês depois, o olho meio inflamado, eu não entendia o que era, o paciente confuso, o paciente que era lúcido, confuso, meio agressivo, xingando e andando com a perna aberta, aquela marcha assim, meio ataxia. Aí eu pedi ele para levar num clínico ou num neurologista, no mesmo dia o cara já internou no UPA, eu já estava pedindo transferência porque ele teve rebaixamento
E foi gravíssimo. Graças a Deus ele sobreviveu, curou, a endoftalmite dele ficou com resultado bom, ficou 20/30. Mas depois que isso tudo aconteceu, que eu fui investigar, né? O que era? Ah, não, pai cuidou de granja, das galinhas desde o primeiro dia. Ele não tinha quem fizesse. Então ele estava num ambiente extremamente contaminado, né? Então é legal você saber a profissão do paciente de vocês, o que ele faz, como é que ele se ocupa, né? Locais contaminados também, né? Lugar de muita poeira, sujeira. Pessoa que trabalha em arquivo, às vezes nem é tão braçal, mais de digitação, mas um arquivo lotado de poeira, né? Isso pode levar a uma inflamação do olho e prolongar mesmo o processo inflamatório ou até evoluir para uma infecção, tá? E mitos, né? Histórias que os pacientes contam entre eles e que não são verdades, né? É proibido ver TV? Claro que não. Você abriu o olho, tirou o tampão, você está enxergando tudo. É tela, é monitor, é celular e não muda o resultado cirúrgico. A TV não vai estragar a cirurgia, nem o computador, nem o celular. Então pode usar? Pode usar. O único problema é que você está com o olho sensível, operado, inflamado, então você vai ter cansaço, vai ter dor no olho, vai ter dor de cabeça, não vai tolerar aquela atividade muito tempo. Mas a atividade não vai prejudicar a sua cirurgia. Então não precisa proibir isso. Leitura, pode ler, é a mesma coisa, quer ler um jornal, um livro, sei lá, leitura em papel, né, que a gente está falando, mesma coisa, vai cansar, mas não vai acontecer nada com a sua cirurgia, tá? E aqueles mitos também, que infelizmente todos têm a ver com a falta de higiene, né, de, não posso lavar a cabeça, não posso lavar meu rosto, não posso fazer barba. Então isso tudo é mito, pode tudo. Nas primeiras 24 horas não pode, porque você está com tampão no olho e não quer que molhe, né? Aquela ferida ali está aberta e recente. Então nas primeiras 24 horas não pode nada disso. Tirou o tampão, acabou, higiene normal. A pessoa vai fazer tudo o que ela deveria fazer diariamente. Inclusive lavar a região ocular, tá? Com água corrente, shampoo Johnson's, secar aí num lencinho Kleenex descartável, porque senão depois de uma semana chega o paciente com umas crostas nos cílios de muco, resto inflamatório, resto de colírio que às vezes precipita, então tá aqueles cílios, 3 grumos assim de cílios, imundo. Aquilo lá é uma colônia bacteriana também, então você tem que estimular a higiene do ocular correta, tá? Ok, vamos lá, repouso relativo. O paciente sempre pergunta, quando é que eu vou retomar meu trabalho? Então vamos lá, o que você faz? Eu sou da TI. Ok, computador, desde que você aguente a fotofobia, você pode começar amanhã, se você quiser. Não tem problema nenhum. O outro é carregador de mala, sei lá, no aeroporto, na rodoviária. Esse aí a gente vai esperar não ter nenhuma celularidade na câmara anterior, né? Ter resolvido totalmente o processo inflamatório. Quanto que vai durar? Não sei. Vou ter que acompanhar, né? Você vai olhando semanalmente e no momento certo você libera ele para atividade que é mais braçal, ok? A outra pergunta, que é uma urgência para eles, é: posso dirigir? Também, dirigir vai atrapalhar minha cirurgia? Não vai, na maioria dos casos não vai. Dirigir na cidade, fazer uma coisinha ou outra. Porém, a estereopsia está comprometida, né? Porque você tirou uma catarata, entra luz demais, está com fotofobia, o grau mudou e o cérebro não acostumou e não tem um óculos corrigindo isso ainda. Então, será que ele está com estereopsia que chega? Ele está fundindo a imagem? Ele vai ficar tonto? Você não sabe a acuidade visual? Será que tem uma anisometropia, porque o grau de um olho e do outro ficou muito diferente? Não sei. Mas já tive paciente que chegou no primeiro DPO dirigindo, com o olho tampado, né? E um braço fraturado, engessado, mas ele chegou dirigindo, né? Ok. E quantas vezes eu devo ver meu paciente? Esse é um ponto muito delicado, que está muito banalizado no meu ponto de vista. Tem muito mutirão de catarata por aí, todo mundo sabe, 80, 180 pacientes operados. Tomara que fiquem todos muito bem, mas o que é mais triste eles não são vistos nem no primeiro dia de pós-operatório. Eu coloco a minha mãe no lugar. Eu ia querer que a minha mãe fosse operada e o médico não visse ela nem no dia seguinte. É terrível, né?
Então, vamos operar volume? Vamos, o SUS é de volume, mas vamos fazer também a coisa certa. Quanto que é o mínimo que eu tenho que ver meu paciente? O primeiro dia é obrigatório. Na maioria das vezes, a gente meio que já sabe o que você vai ver no dia seguinte. Ah, eu acho que vai ter um Seidel, ou então vai ter muito edema de córnea porque a minha cirurgia demorou, ou então rompeu. Saiu muito vítreo, acho que a pressão do olho vai estar alta. Então, a gente tem uma noção, após o ato cirúrgico, do que vai acontecer no dia seguinte. Mas você tem que dar aquela conferida e medicar ou agir corretamente para o que você achar aí precoce, tá? Então, o primeiro dia, obrigatório. E tem paciente que não quer vir, então você não opera ele, tá? Dentro dos primeiros 7 dias, você pode eleger aí nessa margem, aí no 5º dia, 6º ou 7º, você elege um outro dia da sua conveniência, do paciente ou do serviço, porque são os dias de maior risco de aparecer a endoftalmite, tá? Após 7 dias, o risco cai muito. Então, é legal você dar uma olhadinha nesses dias e até às vezes instruir o paciente, olha, eu vou te ver daqui a 7 dias, mas se piorar, vem antes, tá? E após 2 semanas para você ver evolução e finalmente após 1 mês. Para quê? Para que eu vou ver daqui a 1 mês? Está ótimo, o preceptor que operou, não tem nada. O que eu tenho que fazer com o mês? Primeiro, qual que é a acuidade que ficou? Você vai fazer a refração. Ixi, nem ficou 20/20, está 20/100. Mas por quê? Ficou plano menos 6/90? Ah, tá com edema macular. Ou então tá com uma trave vítrea, a lente está descentrada. Você tem que programar as correções para esse olho antes de pensar no outro olho. Se você vai operar também, se você vai fazer uma compensação no valor da lio, se você vai ter que explantar ali o que você já colocou. Então, após o primeiro mês, faz nem que seja uma refração bem rapidinha, não é aquela refração de óculos refinada não, uma refração grosseira. Vê se chegou no 20/20, vê se não teve um erro de cálculo da lio, o paciente muito míope, ou muito hipermétrope, ou muito infeliz, tá? E aí depois você pensa no outro olho, tá? Então isso aqui, pra gente que está em centro de formação, isso é obrigação, tá? Depois você pode ir enxugando de acordo com o seu desempenho, mas isso aqui para nós, eu considero que é o mínimo. Vamos falar então um pouco das complicações que você pode encontrar no pós-operatório e que, se não tiver esperto, vão passar batido. A primeira que passa batido na residência é a síndrome tóxica do segmento anterior, TAS, tá? Por que passa batido? Quem está começando a operar tem muita complicação, é normal. Então, você acha que aquele olho pegando fogo, quente, ruim, ai, a minha cirurgia que ficou péssima. Às vezes não, sua cirurgia foi difícil, mas tem um resultado ali que não está proporcional para ela. Tem uma membrana cobrindo a lente, uma membrana atrás da lente, uma trave igual uma teia de aranha, sendo que o preceptor fez a vitrectomia para você e ficou limpo. O que é isso? Saiu mais vítreo? Não saiu. Então, se vocês não ficarem de olho, vai passar batido o TAS, tá? Todo mundo vai jogar a culpa em si mesmo. Ai, minha cirurgia complicou, o olho está inflamado. E às vezes não é. Então, sempre que vocês pegarem uma inflamação muito violenta até o 7º DPO, que é o período de TAS, é o 1º e 2º dias, e depois vai para endoftalmite, tem que falar para a equipe de CCIH do hospital, ou para algum preceptor, e até com os colegas, para ver se detecta o foco, tá? Depois a gente comenta mais disso. Então, vamos lá. TAS é mais comum no 1º e 2º DPO, tá? É uma reação inflamatória estéril. O paciente não está com tanto sintoma, mas na hora que você olha na lâmpada de fenda, tá horroroso, tá? Então, isso aí é o TAS. A endoftalmite é mais entre o 4º e o 7º, tá? É muito incômodo, doloroso, às vezes fica com cara até de celulite orbitária, de tão quente que o olho fica, né? Da hipópio, gravíssimo. Nessa foto aí é de uma endoftalmite, a gente tá vendo o hipópio branquinho ali embaixo, tá? Então, essas duas condições são de notificação compulsória para a CCIH ou para alguém que tome a iniciativa de rastrear o que está acontecendo, tá? Outra complicação, olho hipotônico, olho murcho no pós-op recente,
provavelmente vai ter um Seidel. A gente está vendo aqui, né, a fluoresceína sendo lavada pelo humor aquoso. Então, tá com Seidel? Vamos buscar. Seidel em cirurgia de catarata, para mim, é sinônimo de ponto. Não justifica você ficar com o paciente com risco de endoftalmite, sendo que você sobe no bloco, dá um pontinho e acabou, tá? Outra causa de olho hipotônico sem Seidel é o próprio trauma cirúrgico, né? Uma cirurgia mais difícil, custou luxar o núcleo, ou então teve perda de vítreo. O corpo ciliar sente aquela reação inflamatória, para temporariamente de produzir aquoso e o olho fica meio murchinho, mas é temporário. E às vezes também pode acontecer descolamento de coroide. Então, não foi uma cirurgia traumática, não tem Seidel, o que eu vou fazer? Dilata o paciente e olho fundo. Vai ver se não descolou coroide, se não descolou retina, se não tem alguma coisa aí justificando esse olho mais murchinho, tá? Hipotônico, a gente tá falando aí menos que 7, pra vocês terem uma noção, tá bom? O contrário, olho hipertônico. Será que eu deixei restinho de córtex? Será que eu não aspirei tudo com a minha IA? Será que eu deixei muito viscoelástico? Porque só um pouquinho não causa hipertonia. Será que ficou vítreo e eu não percebi? Tudo isso sobe a pressão ocular, tá? Outro caso que a Sara mencionou, será que está tendo uma sensibilidade ao corticoide? Já aconteceu. Deu precisar tirar o corticoide rapidinho de uma catarata, porque a pressão subiu, ok? E que colírio que eu posso usar para tratar esse paciente recém-operado de catarata com a pressão lá em cima? Eu posso usar qualquer um, o que você tiver na mão para dar, o que o paciente puder comprar, exceto o análogo de prostaglandina, né? Lembrando que a prostaglandina é pró-inflamatória. O olho já está inflamado, corre disso, tá? Ali, pegar. Outro problema frequente, edema de córnea, tá? Edema no primeiro DPO, a primeira coisa que tem que fazer é medir a pressão ocular, tá? Pode ser o edema por sofrimento endotelial ou pode ser um edema porque a pressão tá lá em cima. Então, aquela córnea esbranquiçada no primeiro DPO, acha uma fluoresceína estéril, acha um anestésico estéril, põe lá, mede a pressão, tá? E existem as endoteliopatias que já estavam lá, né? Fux, gutata, que você às vezes não percebeu, a gente não tem microscopia especular, né? Então o paciente, fatalmente ele teria esse edema, né? Não é propriamente uma iatrogenia, tá? Outra causa de edema de córnea seria usar muito ultrassom na faco, mas isso dificilmente acontece hoje, né? A gente usa técnicas aí de fatiar, os sulcos são menores, né? Tem time on, time off, né? No burst, no pulsado. Então a gente economiza o ultrassom. É muito raro a gente conseguir um edema de córnea por usar excesso de faco, tá? E o que é muito comum também, eu queria fazer essa observação com vocês, é o bisturi novo, bisturi descartável novo, tá? Quando a gente entra com um bisturi sem corte, gente, vocês estão vendo aí a DCM toda descolada, tá? Você entra muito perto do limbo, pertinho da inserção da DCM, ela descola de uma vez, tá? Uma vez eu fiz uma TREC e o meu 15 graus para paracentese estava usado mesmo, descolou a DCM inteira de uma TREC pela paracentese. Então imagina por uma incisão principal, de uma FEC que abre aquele tantão, ou de uma faca no começo, que você vai entrar e sair com a caneta 300 mil vezes. Descola tudo, tá? Então, é 30, 40 reais cada faquinha. Tá? Mas e uma DCM descolada? E o problemão que você vai ter? E a fila do transplante? E depois vai ter que operar catarata, tá? Essa que eu escolhi a DCM foi 3 anos atrás. Ela operou a catarata segunda-feira, entendeu? E isso eu aqui dentro, apoiando ela, para ela conseguir as coisas. Então é muito lento, né? Você casa anos com um paciente com um problema desse. Então, sinceramente, são 30, 40 reais que não vale a pena economizar, tá? Outro problema que a gente constata lá pelo 30º dia de pós-operatório, edema macular, tá? Geralmente ele está associado com rotura da cápsula posterior, né? Aquela tração do vítreo na mácula, o vítreo saindo do olho. E às vezes vai acontecer em paciente que sem nenhuma complicação, né?
o edema de Irvine-Guess, que aparece lá e você tem que tratar, né? Que é exatamente o que está aí na foto, ok? O paciente diabético é um paciente predisposto, né? Por causa da condição clínica dele, do próprio extravasamento de líquido, né? Que já acontece no olho. Então, na minha sugestão, deixa para o pessoal da retina, operar paciente diabético. Outro problema que às vezes você vai ver só no pós, erro no cálculo da LEO. E agora? Por que deu erro? Primeiro lugar, pressa para medir o exame rápido. O paciente não te ajuda. O que você faz? Aperta o olho do paciente. No que você aperta o olho dele com a sonda, o olho encolhe. O que acontece? Você vai calcular uma LEO que vai deixar o paciente míope. Então, o paciente um pouco ou muito míope é o examinador espremendo o olho dele com pressa para medir, ou sem paciência, ou porque o paciente é difícil mesmo, tá? Outro erro que a gente tem com frequência é escolher a fórmula inadequada, né? A gente tem que ver o comprimento axial do olho e decidir qual fórmula que a gente vai usar, tá? As altas ametropias também, né? Tipo o alto míope, você pode ter um estafiloma, né? Aí você vai ler o comprimento axial errado, ou torto. Óleo de silicone, que muda os índices refrativos do olho. A cirurgia refrativa, que aplana a córnea, muda a consistência. Córneas irregulares, cicatrizadas, né? Então, tudo isso pode predispor a um erro no cálculo da LEO. Ok, aconteceu, o que eu vou fazer? Quanto mais cedo você descobre, melhor. Você tirar uma LEO de dentro do saco com uma semana de cirurgia, é facílimo, é só puxar que ela sai. Agora, vai tirá-la depois de um mês. Tá toda agarrada, sai o saco inteiro, entendeu? Então, você sai de uma alta metropia, às vezes, para uma afasia, para um implante secundário. Então, fica de olho na acuidade visual precoce, tá? Antes de um mês. E outra alteração um pouco mais tardia, que é a descentração da lente. Se ela for uma descentração discreta, que não está pegando o eixo visual, que ela aparece mais quando você dilata a pupila, o paciente está lendo bem, está 20/30, está feliz, nem causou muita reação inflamatória, não tem tração vítrea, vou deixar, não vou mexer, tá? Principalmente se a lente for monofocal. Porém, já nesse caso aí que vocês estão vendo na foto, né? Isso aí já aparece a borda da lente, o paciente vai ter diplopia, vai ter fotofobia, ele vai ver duplo ou multiplicado. Isso aí é insustentável, tá? Às vezes também vai ter uma uveíte crônica, tipo a alça dessa LEO aí, deve estar tocando no corpo ciliar, fatalmente, né? Vai ter aumento de pio, vai ter tração lá no vítreo, então a gente tem que resolver isso aí, implantar essa lente, uma vitrectomia, bom, é individualizado, né? Mas não ver isso acontecer e não tomar atitude errada, né? Tem que agir. Então, resumindo, agora umas dicas. Você está com um paciente difícil no pós-operatório, porque a cirurgia foi difícil, foi ruim, então o paciente é difícil, ele está ótimo, mas ele é difícil. O que você faz? Põe ele no começo do seu dia. Eu ia falar para pôr no final, mas não põe não, que você já está cansado. Põe ele no primeiro, ele é o primeiro. E você vai falar com ele, você é o primeiro que eu estou atendendo hoje. Trata ele bem, não mistura ele com os outros pacientes. Tá? Não deixa ele esperando, porque ele vai falar para todo mundo que o olho dele tá ruim, que ele não tá enxergando, que você é o culpado disso, tá? Atende ele rápido, trata ele muito bem, tá? E tenta resolver. Ele precisa de quê? De um implante secundário? Ok, eu preciso só que o edema da córnea acabe, vamos fazer. Vitrectomia, para ontem, se vira, resolve rápido, tá? Porque isso pode desencadear a judicialização, né? Hoje em dia o paciente processa por nada, né? Ainda mais por uma cirurgia complicada. Então, tem que ter muito tato para levar esses pacientes. Educação, firmeza, né? Para o paciente também não montar, como se diz. Mas, assim, principalmente eficiência, para tentar resolver. Mesmo que você não resolva, ele vai ver que você tentou, entendeu? E isso ajuda, né? E a gente vê que os processos, né, envolvendo cirurgia, às vezes tem muito mais a ver com a falta de atenção, ou os maus tratos que ele teve, ou que ninguém queria assumir ele porque complicou demais. O paciente fica magoado, fica jogado, ele vai judicializar, né? Dá para entender a iniciativa dele. Então, vamos evitar, que isso não custa um tostão, isso qualquer um faz, né? E você está resolvendo o problema da pessoa.
E principalmente os casos de TAS e ENDOF, gente, notifiquem, tá? O olho do seu paciente inflamou demais, não fica achando que foi só porque a cirurgia foi difícil ou longa, não. Pode ter algo coletivo acontecendo, né? A gente tomar providências. Às vezes vem lote de viscoelástico com algum substrato aí que inflama o olho de todo mundo, sobe a pressão. Luva muito talcada, dá TAS também, lote de soro. Então, tem uma visão coletiva, tá ok? Para poder evitar essas complicações assim em cadeia. É isso então.